Salve, turma! Mais um corte do Bopismo. Deixa o like, se inscreve, engaja no vídeo. A gente tá crescendo rumo a 200 mil inscritos. Eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo, cara, são 20 anos da última Libertadores, do último Mundial, 17 do último Brasileiro. Eu entendo. É que já faz tempo, é que já houve tempo de aprender, de perceber. Se o São Paulo não ganhasse há 2, 3 anos, eu falar, pô, tava ganhando até outro dia e agora não tá ganhando, beleza. Só que assim, também tem uma outra coisa, né, cara? Esportivamente, a gente, né, Copa do Brasil foi um título imenso, imenso. Mas eu acho que você concorda comigo que o campeonato que premia planejamento, consistência, é o brasileiro? Pelo tamanho do campeonato. Eu concordo. O mata-mata, ele permite Claro. acaso, ou até, não acaso, mas permite surpresa de alguma maneira. Claro. Tipo assim, o São Paulo venceu, todo mundo comemorou, todo mundo chorou, aquele gol do Nestor tá na história. Mas no campeonato que premia consistência e justamente essas escolhas corretas, uma atrás da outra, que confirmem um bom caminho, o São Paulo teve como melhor colocação o 6º lugar. Não é um sinal de alerta que vem sendo acendido há muito tempo? Sim, só que o que premia, concordo com você, planejamento você pode ter, amigo. Eu te garanto que a gente tinha planejamento todos os anos. Você pode ter o que você... Se você não tiver dinheiro, não há planejamento que dê conta de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas olha o Mirassol, Belmonte. Mirassol... Cara, você chegou num ponto que eu adorei. Mirassol. Mirassol. Primeiro, cara, né? Primeiro que o Mirassol não está brigando pelo título brasileiro, né? Pô, mas fazendo uma campanha que a gente não faz... Não, cara, a campanha do Mirassol é espetacular, mas não é essa a questão. Nós estamos falando de quem vai brigar pelo título brasileiro. Segundo, cara, não dá para comparar, com todo o respeito e por toda a admiração que eu tenho pelo trabalho do Mirassol. Não dá para comparar o Mirassol com o São Paulo. O nível de pressão, o nível de exigência. O nível de exigência e de pressão de um time como o São Paulo ou o Corinthians, dos times que tem massa, é completamente diferente do nível de pressão do Mirassol. São níveis diferentes. E o Mirassol faz um trabalho espetacular dentro do tamanho do Mirassol. E tá ok, tá indo bem pra caramba nessa temporada. Talvez na próxima, né, já não consiga ter o mesmo resultado. Tomara que tenha, mas talvez já não consiga. É assim, né? Os times de ponta, cara, são os times que têm dinheiro. Não adianta. Se a gente ficar achando que você está indo na contradição do que você mesmo está dizendo. Preste atenção, o que você diz. Não, é planejamento. Quem está disputando os títulos nos últimos anos? Os que têm dinheiro, né? O Cruzeiro entrou na disputa esse ano. O Cruzeiro, sim, não está chegando lá, mas está na disputa. Porque teve a injeção de dinheiro, né? Teve injeção de dinheiro do Pedrinho. Porque se você não tiver dinheiro, não chega. Entenda, planejamento só. Pode chegar um ano esporadicamente na briga, pode chegar, se você não tiver dinheiro para investimento, isso que todos temos que buscar, e aí você fala, por que os caras têm dinheiro? Essa discussão é ótima. Né? Por que os caras estão nesse momento com dinheiro? Porque eles fizeram a lição de casa atrás, o Flamengo fez lá com Bandeira de Melo, o Palmeiras teve a chegada do Paulo Nobre, fantástico para o Palmeiras, botou dinheiro baratíssimo, depois a Leila botou dinheiro, patrocínios mais elevados do que o mercado, né? E ajudaram o Palmeiras. O São Paulo nunca teve nenhum Paulo Nobre, nem uma Leila. Nenhum Paulo Nobre, nem uma Leila. Né? E eles foram ótimos para o Palmeiras, sorte do Palmeiras. O Palmeiras aproveitou muito Paulo Nobre e Leila, muito Gagliotti também, que deu sequência a esse trabalho. Ou seja, e o Palmeiras está ótimo. O Flamengo fez de outro formato, com o tamanho de sua torcida, né? Eu já falei, Selic a 6% também é diferente, a dívida tributária é muito maior que a financeira, também era diferente, mas o Flamengo foi hiper bem, então os dois bem, cara, mas não adianta. Veja só, como você concorre com times que investem 400, 500 milhões numa temporada, enquanto você não investe nada? Mas Belmonte, eu só discordo assim. O Mirassol não está tendo uma campanha boa pro Mirassol. O Mirassol está tendo uma campanha boa em comparação com todos os times grandes. O Mirassol deu uma ataque no Palmeiras. Totó no Palmeiras. Totó. O Palmeiras deu toda a bola, perdeu o campeonato jogando no Mirassol. O São Paulo tomou 5 gols do Mirassol e não fez nenhum. Então, o campeonato do Mirassol, eu falei isso na Casa TV,
Pra mim é um tapa na cara de todos os times grandes, a não ser Palmeiras e Flamengo. Do resto, é um tapa. Sabe por quê? Porque, embora tenha essa coisa da pressão que você falou, mas, cara, a pressão é uma coisa, mas sem dinheiro, com a folha salarial que eles têm, houve muita escolha acertada esportivamente. Muita escolha na Mas formação. escolha acertada esportivamente para o Mirassol, Luca. Essa é a questão. Eu vou te dar o São Caetano. São Caetano, time fantástico. Né? Talvez você nem lembre dele como eu lembro. Claro, Esquerdinha, Ademar, Magrão, Claudeci, Ademar. Meu, um time fantástico. Claudeci, um time fantástico. Mas é para o São Caetano. Esses jogadores, quando saem do São Caetano e vão para um time grande, a reação é outra. Jogar com a camisa do São Paulo, ou do Palmeiras, ou do Vasco, ou do Corinthians, ou do Flamengo, não tem o mesmo peso de jogar com a camisa do Mirassol. São pesos absolutamente diferentes. Não dá para imaginar. Você, sinceramente, imagina que esse elenco do Mirassol, que está fazendo, repito, uma campanha fantástica, fantástica. Esse elenco, no lugar do elenco do São Paulo de hoje, teria o mesmo resultado que tem no Mirassol? Não é assim, é diferente. O Reinaldo, pô, que é um cara fantástico, jogou com a gente, foi. Né? No Mirassol, se montou um processo, ele está jogando. O que está jogando o Reinaldo no Mirassol é uma grandeza, mas ele não conseguiu jogar assim no Grêmio e já estava caindo no São Paulo. É normal, é do futebol, gente. Não dá para imaginar. Se isso for o time do Mirassol, e concordo, um tapa na cara de todo mundo, dentro do Mirassol. Porque esse time no São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, no Vasco, é outra coisa. O futebol não é assim, cara. É o Leicester na Inglaterra. É uma temporada, foi depois. Não é assim, não é tão fácil. Não é tão fácil fazer futebol. Se fosse assim, você pegava um time pequeno, contratava todo mundo do time pequeno e dava o resultado no time grande. Não é assim. Eles vão sentir o peso. São Paulo de 2005 é campeão do mundo com Goiás, São Caetano. Sim, não, cara, mas é primeiro que é um outro momento. Tudo Primeiro bem. que é outro momento. Beleza. Mas dá pra fazer. E segundo, tem Dil, né? Tem os caras que dão certo, errado. Claro. Tem o Marquinhos, porque a gente lembra dos que deram certo. Velber. Tem os que dão errado também. Você precisa mais. Claro, cara, quando a gente fala daquele Goiás, do Danilo, do Fabão, Danilo deu certo, Fabão deu certo, o Josué deu certo, né? Porra, grafite, né? Quando você vai lembrando, é assim. Mas não isso é um momento. Existem esses momentos. Existem, claro que existem, mas não é sempre. Mas tem mais, ó. O Corinthians, campeão do mundo, tinha a Ralf, que era do Grêmio Barueri, o Paulinho, que era do Bragantino, o Chicão, que era do Figueirense, o Palmeiras, Rafael Veiga do Curitiba, Zé Rafael do Bahia. Então, assim, dá para você rechear com operários da bola e tudo mais. Não, acho que assim, tem retratos mais recentes de jogadores porque eu acho tem que o nosso retrato, Luca. O quê? Tem o nosso retrato. A gente foi campeão da Copa do Brasil com o Wellington Rato, que veio do Atlético Goianiense rebaixado. A gente foi campeão com o Alisson, do Grêmio rebaixado. E esse ano do Grêmio rebaixado. Esse ano, 2025, a gente abriu mão desse perfil, né? A gente abriu mão. Em 2025 a gente abriu mão de tudo, do ponto de vista dos atletas. Nós temos 18 atletas. Tiramos 18 atletas do elenco. Por quê? Porque a gente precisava. De novo, aí é que eu amplio a discussão e as pessoas não entendem a discussão que eu estou querendo ter. Né? A gente virou refém da nossa dívida. Quando eu falo isso, não é porque eu quero que a dívida aumente, cara. É que a gente só fala de dívida. A impressão que eu tenho é que o São Paulino chega na segunda-feira, a gente jogou com o Palmeiras, ganhou do Palmeiras no domingo, na segunda-feira que está no boteco falando de dívida. A gente só fala de dívida, a gente não fala mais de futebol. Não tem torcedor do Brasil inteiro que fale tanto de dívida. Então, isso gera uma pressão interna que depois de um ano difícil, eu não estou dizendo que eu quero aumentar a dívida. Não interpretem isso como o cara quer gastar, não é isso. É que a gente tem que falar de futebol, gente. A gente tem que pensar em futebol. O nosso negócio é futebol. Né? Dívida, deixa comigo que tem minhas dívidas pessoais da minha empresa, vou negociar com o banco. E nós temos que. Isso tem que ter um departamento que cuide. Nós temos que pensar em futebol, em ter um time de futebol forte, como a gente vinha fazendo, na minha visão, nos 3 primeiros anos. A gente foi montando um time, traz um jogador, acerta, erra, a gaveta que a gente trabalha é mais baixa. Eu não estou dizendo só que tem acerto, tá? Mas você pega escala aí, você que é bom, o time campeão da Copa do Brasil. Vamos lá, escala o time campeão. Rafael veio. Pera, vamos por um. Rafael veio da reserva
do Atlético Mineiro. Reserva que não jogava. Bom reforço. Rafinha, rebaixado com o Grêmio, veterano, carro velho, como alguns disseram. Né? Aí depois nós tínhamos Arboleda, que já era Realidade. nosso zagueiro. Diego, da base, né? Que acaba se machucando para entrar Beraldo. o Arboleda. Beraldo, da base, né? Da base. Paulista. E o Caio Paulista, terceiro reserva no Fluminense. Terceiro. Certo. Pablo, da base. Alisson, do rebaixado Grêmio. Né? Sim. Lucas, o grande nome que a gente trouxe junto com o Rames não deu, Lucas deu. O Wellington Rato, do rebaixado Atlético Goianiense. Né? Nestor, da base, o Luciano, que já estava conosco, e Caleri, que nós trouxemos por empréstimo e pagamos 3 milhões em 3 anos. Então, cara, como foi que a gente montou esse time? Não foi assim? Não foi buscando essas alternativas? Então, mas aí me parece, por que os... Beleza, aí eu entendo, cara. Mas aí esse ano, esse ano, tudo bem, isso foi 2023, cara, vai fazer 2 anos, fez 2 anos em setembro desse 2 título. anos. Legal. Faz 2 anos, cara. Não esqueça que faz 2 anos que a gente ganhou esse título. 2 anos. Eu acho que já faz um tempo já. Cara, então, o Palmeiras acabou de ficar agora 1 ano sem ganhar um título. Com o investimento que tem. Não, mas vem de 2 Libertadores, uma profusão de brasileiro e tá sempre chegando. Com muito recurso. Não, sem dúvida que o recurso ajuda. Evidente que o recurso ajuda. Não, cara. Não é que o recurso. Todo o resto ajuda. O recurso faz toda a diferença. É mais do que ajudar. Talvez esteja aí a nossa divergência de conceito. Na minha visão, o principal é o dinheiro. O resto é trabalho. Mas aí tudo bem, mas aí o São Paulo gasta 20 milhões no Galopo. É usar bem o dinheiro? Sim, cara, 20 milhões no Galopo. Primeiro que assim, cara, falar para você, 20 milhões de reais, né? 20 milhões de reais. De reais. Sim. O resto... De reais. Porque, por exemplo, o Paulinho custou 20 milhões de dólares, né? Precisa entender. Mas o Paulinho... Sim, cara, mas o que eu quero... O Paulinho não jogou. O Paulinho custou 20 milhões de dólares e não jogou nessa temporada. Mas o Oscar também. O Oscar também. Sim, mas o Oscar não custou 20 milhões de dólares. Mas nem perto disso. Mas nem um quinto disso. Mas é o jogador mais caro do elenco, não é? É o jogador mais caro do elenco. Não pago por nós. A nossa parte, ele nem é o mais caro do elenco, tá? A nossa parte. Ele é somado com o que a Superbet paga, o mais caro do elenco. Mas também não jogou. Mas o que eu tô dizendo é assim, calma, é porque é muito... Quando ganha, você não vê os erros dos outros. E todo mundo tem erro. E o que eu estava falando do Paulinho custar 20 milhões, não é pelo erro ou acerto do Palmeiras, é que o jogador mais caro que a gente tinha contratado custa 4. Custa 4. O Palmeiras deve ter no elenco dele 12 jogadores que custaram mais do que 4. O Flamengo, uns 15, 20 que custaram mais do que 4. O jogador mais caro que a gente tinha contratado custava 4. Então veja que a gente atua. E o Galopo não deu o resultado que a gente esperava, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: o mercado que a gente atua de futebol tá diferente. E é com mérito do Palmeiras e do Flamengo. Nós temos que buscar isso. Nós temos que poder buscar no início da temporada contratar um jogador de 20 milhões. Nós temos que buscar isso, né? Não vai ser agora, nesse ano, no próximo ano. Nós temos que fazer uma lição de casa para, em algum momento, a gente poder olhar para o começo da temporada. Podemos gastar 20 aqui, 15 ali, ter um time melhor. Nós temos que fazer essa lição de casa, porque senão nós não vamos competir. Nós não vamos competir com esses times. Se a gente não fizer essa lição de casa, nós vamos ficar nessa competição que a gente até conseguiu nos primeiros 3 anos, né? Imagina, nós ganhamos do Palmeiras, e depois a gente começa a ter mais dificuldade, quando esse investimento pequeno começa a desaparecer. Né? Nessa temporada, nós não tivemos nenhum investimento pequeno. Né? Quando você fala, eu estava conversando com, eu te garanto, o Oscar custa menos para o São Paulo do que se eu tivesse pago um jogador qualquer 3 milhões e meio de dólares. Entende? E o Oscar... Eu tô falando de peito aberto. O Oscar não deu certo. O Oscar teve um problema de saúde, infelizmente para nós. Nós tivemos um grande jogo com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri na temporada contra o Corinthians. Depois a gente não teve os caras nunca mais juntos na temporada. Foram se contundidos, sobrou só o Luciano na temporada.